Dando início nas apresentações, a partir de agora eu vou mostrar para vocês um produto inovador, que é o WTANI PDA 514. O que é o WTANI PDA 514? É um acabamento poliuretano acrílico alifático. E onde eu vou fazer a aplicação de um poliuretano acrílico alifático? Eu vou fazer a aplicação dele em qualquer área onde eu aplicaria uma tinta convencional, porém onde eu tenho uma necessidade maior de proteção. Ou seja, eu posso aplicar ele na fachada de um prédio, eu posso aplicar ele na fachada de um galpão industrial, ou eu posso aplicar ele até mesmo na fachada da minha residência. Mas por que eu utilizaria um poliuretano acrílico alifático para pintar a minha residência, sendo que eu estou falando de uma tinta com características um pouco mais técnicas, onde eu precisaria de uma mão de obra talvez um pouco mais especializada, um pintor que soubesse preparar mais o produto, né? Ao invés de utilizar uma tinta acrílica convencional. É lógico que eu tenho que ter algumas vantagens, e com certeza se eu estou utilizando um produto tecnicamente mais avançado, eu também vou ter mais vantagens na minha aplicação. E quais são essas vantagens? Uma das maiores vantagens que a gente tem utilizando uma tinta acrílica alifática, um poliuretano acrílico alifático, seria a questão da retenção de brilho e cor. Passando para a linguagem popular, o que seria a retenção de brilho e cor? A retenção de brilho e cor nada mais é do que o menor desbotamento da tinta, ou seja, a sua casa com a cor sempre mais viva e vibrante por um período muito maior. Outra grande vantagem desse produto é que nós dizemos que ele é um produto que ele tem multifuncionalidade. Por que multifuncionalidade? Na verdade, além dele ser aplicado sobre o concreto, ele também serve para o aço carbono e pode ser aplicado sobre metais não ferrosos, como alumínio e galvanizado, sem a necessidade de promotor de aderência. Ou seja, você pode fazer a pintura, por exemplo, do seu galpão, da sua fábrica, onde você tem uma parte de concreto e a outra parte de fechamento com telhas galvanizadas ou alumínio, utilizando o mesmo produto sem ter a necessidade de fazer a troca ou utilizar outros produtos para promover a aderência. Mas um diferencial deste produto é a excelente impermeabilidade. A película deste produto aplicada e curada, ela fica mais lisa e dificultando dessa maneira a penetração da umidade no substrato que é o concreto e facilitando muito a sua limpeza. Isso tudo aliado a outra característica muito importante, que é a alta dureza. Estamos falando de um produto, como ele é catalisado, um poliuretano catalisado, com uma alta dureza, fazendo com que dessa maneira a tinta fique muito mais resistente à abrasividade, ou seja, você vai poder limpar, lavar muito mais a parede da sua construção e você, consequentemente, não terá o mesmo desgaste na tinta que você tem com os produtos convencionais. Bem, após avaliarmos todas as qualidades, características e diferenciais do produto que nós acabamos de apresentar, podemos ter certeza então que estamos falando de um produto com uma vida útil muito mais longa, ou seja, você fazendo uma pintura com poliuretano acrílico de alta qualidade, como é o PDA 514, com certeza a manutenção, o intervalo de manutenção da sua pintura vai ser muito maior. Você vai gastar muito menos com mão de obra, porque uma tinta que você teria que fazer uma manutenção periódica, em pouco tempo, você vai levar muito mais tempo após a aplicação de um produto de altíssima qualidade como esse. Agora vamos falar um pouco das características do PDA 514. O brilho é fosco acetinado. A catalisação dele, a relação da mistura é 3:1, ou seja, 3 partes do componente A para uma parte do componente B. A diluição, no máximo 20%, dependendo do método de aplicação, com o diluente 5003. Em relação à secagem, a secagem ao toque é de 30 minutos, a secagem ao manuseio 3 horas e a secagem total do produto 168 horas. E um detalhe muito importante é o intervalo de repintura, que é no mínimo de 12 horas e no máximo de 48 horas. Outro detalhe que se deve prestar muita atenção é a vida útil da mistura. O que seria a vida útil da mistura? É o tempo que o pintor tem para aplicar o produto antes que ele comece a endurecer e secar na lata.
ou seja, é o tempo que você pode trabalhar com a tinta, que deve ser no máximo de 3 horas. Outra coisa que deve estar se perguntando é qual o rendimento dessa tinta. O rendimento dela é 9,6 metros quadrados por litro. Nós estamos falando de rendimento teórico, sem considerar rugosidade e imperfeição da parede, sem considerar perdas nas aplicações, sem considerar um descontrole de camada. Quais as formas de aplicação desse produto? Na maioria das aplicações, esse produto vai ser feito com rolo de lã sintética ou lã de carneiro, que seja utilizada para tintas PU ou epóxi. Trincha, pincel, a gente orienta a fazer somente para pequenas aplicações e retoques. E no caso de pistolas convencionais ou pistola airless, orientamos que seja consultado o nosso boletim técnico para ver a especificação necessária do equipamento. Prezados amigos e clientes, hoje foi essa a novidade que tínhamos para lhes apresentar. Esperamos que o WTANI PDA 514 não só lhes atenda, mas sim supere as suas expectativas. Agradecemos a atenção de todos e nos vemos no próximo vídeo.